mais rápido que uma tartaruga, mais forte que um rato, mais inteligente que um asno. Ele é o Chapolin. Não contava com minha astúcia? Suspeitei desde o princípio? Siga-me os bons! Vamos lá para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai falar um pouquinho de construção do gráfico da função do segundo grau e de alguns pontos importantes nesse gráfico aí da função do segundo grau. Beleza? Então vamos lá. Então o primeiro exemplo está aqui no quadro. F de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Vamos construir o gráfico dessa função aí. Primeira coisa que é importante, a gente anotar aqui quem é o coeficiente A, que é o que está junto com o x ao quadrado aqui, ó. Então, o número que está junto com o x ao quadrado aqui é o coeficiente A. Como aqui não tem nada, não aparece nada, porque é 1 aqui, ó. Então, o A é 1. E é 1 positivo. Então, esse coeficiente aí é maior que zero, é positivo. Quando ele é positivo, a gente já sabe que a parábola tem concavidade para cima, tem abertura para cima. Se por acaso ele fosse negativo, a parábola seria para baixo, concavidade para baixo. Então essa é a primeira coisa importante que a gente tem que saber. Se o coeficiente A for positivo, maior que zero, parábola com concavidade para cima. Beleza? Essa parábola, ela possui um ponto importante aqui, que a gente chama de vértice da parábola. Esse vértice da parábola, a gente pode traçar nele ali o eixo de simetria. Posso traçar o eixo aqui, que é chamado de eixo de simetria. Por que simetria? Porque o que acontece do lado direito é exatamente o que acontece do lado esquerdo. Ela é simétrica. Essa parte da parábola é idêntica a essa aqui. É como se fosse uma borboleta e as duas asas da borboleta. A borboleta ela tem as asas simétricas. Se ela fechar, coincide. Então, eixo de simetria é traçado exatamente no vértice. Beleza? Então, o vértice é um ponto importante da parábola, que quando a gente vai construir um gráfico, é importante a gente calcular o vértice primeiro, para depois a gente desenvolver essa parábola para ficar o gráfico bem bonitinho. Tranquilo? Então, isso que a gente vai fazer primeiro. A gente vai calcular o vértice dessa parábola, dessa função aqui. Beleza? Então, vamos aqui. Vamos fazer as contas aqui, ó. O vértice, ele tem uma fórmula para calcular ele, que a gente já viu na outra aula, né? Para eu calcular o vértice no x, menos b dividido por 2a, e para calcular o vértice no y, menos delta dividido por 4a. Beleza? Então vamos calcular esse vértice aí. Vamos anotar aqui quem é o A, quem é o B e quem é o C. Beleza? Então quem é o A aqui? O A é 1. Quem é o B? Menos 4. E quem é o C? 3. Só que eu vou precisar também aqui, ó, do delta. Vou precisar do delta. Então eu vou ter que calcular o delta primeiro. Vou fazer o cálculo do delta aqui, ó. Vamos ter que calcular o delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Delta igual, quem que é o b? Menos 4. Então, menos 4 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o a, quem que é o a? O a é 1. Vezes o c, que é 3. Então, delta é igual 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 16 positivo, porque o expoente é par. Menos essa multiplicação aqui. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então, delta, 16 menos 12, 4. Tranquilo? Achei o delta. Vou deixar anotadinho aqui o delta que a gente vai usar também. Ó. Delta igual a 4. Então, vamos lá agora para calcular o vértice, que é o que a gente está querendo. Então, vamos lá. Vértice no x é igual menos o b, que é menos 4, dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o a, que é 1.
Então, o vértice no x é igual, menos com menos dá mais, 4 positivo, 2 vezes 1, 2. Então, o vértice no x vai dar 2. Beleza? Agora o vértice no y. Olha a formulinha lá. Menos o delta é 4, dividido por 4 vezes o a, que é 1. Então, o vértice no y vai dar menos 4 dividido 4 vezes 1, 4. Então, o vértice no y vai ser menos 4 dividido por 4, 1. Menos 1. Então, eu achei o vértice. O vértice no x ele é 2 e no y ele é menos 1. Então, eu vou anotar aqui, ó. Beleza? Vou anotar aqui, ó. Então, o vértice ó, no x ele é 2 e no y ele é menos 1. Tranquilo? Então, já sei que a parábola é para cima e já calculei o vértice. Agora eu vou fazer a tabela e construir o gráfico. Para construir o gráfico, eu vou precisar do plano cartesiano, plano XY, que eu já tenho aqui. Vou apagar isso aqui agora, ó. Vou apagar isso aqui. Aí, então eu tenho o plano cartesiano aqui, XY, é aqui que eu vou construir o gráfico. Para eu construir o gráfico, eu preciso primeiro construir a tabela de dados. Preciso de dados para jogar lá e construir o gráfico. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tabelinha. Eu posso usar aí quantos dados eu quiser. No meu caso aqui, eu vou fazer uma tabela com 5 dados, 7 dados. Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Vou fazer uma tabelinha XY. Sete dados, tá bom? 7 dados? O que vocês acham? 5? Você que escolhe, beleza? Tá, vou fazer aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados. Por que eu escolhi o número ímpar? Porque eu vou deixar o vértice bem no centro da tabela. Então, se eu tenho 7 dados, eu coloco o vértice no centro, 3 dados para cima e 3 para baixo. Se eu escolhesse 5, colocava o vértice no meio, 2 para cima e 2 para baixo. Então, escolha sempre o número ímpar que fica bem legal. Então, bem no centro da tabela, eu vou colocar o vértice que eu encontrei aqui, 2 e menos 1. Então, ó, 1, 2, 3, vou colocar o vértice aqui, ó. Beleza? Então, eu vou ter 3 dados antes do vértice e 3 depois do vértice. Para a minha construção ficar bonitinha, caprichada. Beleza? Tranquilão? Então, vamos lá. Então, no X, você escolhe os valores que você quiser. Pode ser número 100, 120, 300, 400. Mas você vai escolher um número muito alto? Não, porque senão vai ficar um gráfico muito grande. Aí não vai caber no seu plano lá, vai ter que fazer escala, vai dar maior trabalho. Então escolha números menores. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui o vértice no X ele é 2. Então eu vou escolher 3 números depois do 2. Ó. Vou escolher aqui o 3, o 4 e o 5. E vou escolher 3 números antes do 2. 1, 0, menos 1. Beleza? Tranquilo. Escolhi os valores do X. Agora eu vou encontrar o Y. Para encontrar o Y, eu tenho que fazer o cálculo, não tem outro jeito. Cada valor desse daqui eu vou ter que substituir no lugar do X aqui. Beleza? Então vamos fazer as contas aqui então? Então vamos lá. Qual que é o primeiro valor que eu vou substituir? Vou começar aqui de baixo, ó, o 5. A função é x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, eu vou trocar todos os x por 5. Então vai ficar assim. Vai ficar aqui 5 ao quadrado menos 4 vezes 5 mais 3. 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 5, 20. Mais 3. Então, 25 menos 20 dá 5. 5 mais 3, 8. Então, tá aqui. 8. Não é aqui não, gente. Opa, fiz com 5, né? Ó, fiz com 5. 8. Vamos fazer com 4 agora. Vamos fazer com 4. Então, x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, no lugar do x, eu vou substituir o 4 agora. No lugar de todos os x, substituir o 4. Então, aqui vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 3. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 4, 16. Mais 3. Então, 16 menos 16 é 0. 0 mais 3, 3. Aí. Agora vamos fazer com 3. X ao quadrado menos 4x
mais 3. Então, no lugar do x, vou substituir o 3. Então, no lugar do x aqui, substitui o 3. Menos 4 vezes 3, mais 3. 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 3, 12. Mais 3. Então, 9 menos 12 dá menos 3. Com mais 3 vai dar 0. Tranquilão? Tá. Já fiz 3 cálculos aqui com esses 3 números. Agora precisa esses 3 aqui. Então, vamos fazer? Então, eu vou apagar aqui, tá beleza? Vou apagar aqui para eu poder fazer aqueles 3 lá. Vamos rapidinho aqui, ó. Para a gente não perder tempo. Então, vamos lá de novo. Agora, eu vou substituir no lugar do x. Qual é o valor? O 1. Então, vamos trocar todos os x aqui por 1. Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 3. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, dá 1. Menos 4 vezes 1, 4. Mais 3. 1 menos 4 dá menos 3. Com mais 3 vai dar 0. Agora vamos fazer com 0. Esse é o mais fácil, é o mais simples de fazer. Vamos trocar todos os x por 0. Então 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 3. Então 0 ao quadrado é 0. 4 vezes 0 é 0. Então sobra só o 3. E agora o último lá que é o menos 1. Então vamos trocar todos os x por menos 1. Então vamos colocar aqui menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, mais 3. 1 ao quadrado é 1. É negativo, mas está elevado ao quadrado, fica positivo. Agora aqui, ó, menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. Mais 3. 1 mais 4 é 5, com mais 3, 8. Então tá ali. Então fiz a tabelinha. Então recapitulando rapidinho. Coloquei o vértice no meio, peguei 3 valores depois e 3 antes, e peguei todos esses valores, substituí no x e fiz as contas para achar todos esses aqui. Beleza? Então agora eu tenho a tabela, é só jogar os pontos lá no plano cartesiano e construir o gráfico. Então vamos lá. Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, ó. 5 para x e 8 para y. Então vamos lá. 5 para x, olha o 5 aqui. 8 para y. Então aqui está o 7, o 8 mais ou menos aqui, ó. Com 5 aqui, ó. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto, 4 para x, 3 para y. 4 para x, 3 para y. Aqui. Terceiro ponto, 3 para x, 0 para y. Então só tem valor no x. Então só no x aqui, ó. 3. Próximo ponto, 2 para x, menos 1 para y. 2 do x com menos 1 do y. Próximo ponto, 1 para x, 0 para y. Então só tem valor no x. 1. Próximo ponto, 0 para x, 3 para y. Então não tem x, só y. Só y, 3. Então aqui. E o último ponto, menos 1 para x e 8 para y. Menos 1 do x com 8 aqui do y. Aqui, beleza? Então, eu tenho aqui a minha parábola. Vamos fazer ela aqui, ó. Beleza? Então, minha parábola está construída aí. Agora, vamos identificar alguns pontos importantes aí que você tem que saber. Então, primeira coisa que é importante. Esse ponto aqui, ó. O que ele é mesmo? Ele é o vértice. Olha lá, 2 e menos 1, ao vértice. 2 e menos 1, a gente já tinha calculado, beleza? Isso é importante. Qual outros dois pontos importantes? Aonde corta o x, ó. Aonde corta o x são as raízes da função. São os valores que, se eu substituir, a função dá 0. Então pode ver que o 1, olha, o 1 e o 3, se eu substituir o 1 e o 3, a função dá 0, tá vendo? Então são as raízes. As raízes, quando você substitui no x, dá 0. Então isso aqui são as raízes, ó, da função. O outro ponto importante é onde a parábola corta o y aqui, ó. Isso aqui, coeficiente linear. A parábola corta o y no coeficiente linear.
que é o número que está sozinho na função aqui, tá vendo? Olha lá, o número que está sozinho lá, mais 3. Então cortou no 3, tá vendo? Beleza? E também tem o eixo de simetria, que eu falei para vocês, que dá para se eu pegar o vértice aqui, se eu traçar um eixo aqui, ó, esse eixo aqui é chamado de eixo de simetria. Ele divide a parábola em duas partes iguais. A parte direita igual a parte esquerda. Lembra da borboleta. Se você dobrar, coincide aqui. Beleza? Então, gráfico construído, vértice, raízes, coeficiente linear, eixo de simetria. Tranquilão? Meus movimentos foram friamente calculados. Não contava com a minha astúcia. Agora vamos para mais um exemplo. O exemplo agora a seguir é um exemplo que sempre a gente se depara com ele em alguns livros de matemática, às vezes em concurso público, em vestibular. Então é importante a gente saber fazer. Que exemplo é esse? Olha, vamos ver aqui. Determine a função que representa o gráfico aqui abaixo. Então eu tenho várias funções e eu tenho que dizer qual delas que é daquele gráfico lá. Então esse é um exercício importante da gente saber fazer. É saber qual função que é daquele gráfico lá. Então, praticamente a gente não vai fazer cálculo. A gente vai usar só os conhecimentos que a gente já viu na construção do gráfico. Então vamos pegar pelo primeiro conhecimento. Essa parábola aqui não é para cima? A gente viu lá na construção que quando a parábola é para cima, é porque o A é maior que zero. Ele é positivo, né? O número que está junto com o x ao quadrado é positivo. Então vamos lá. Qual deles ali que não é positivo? Eu já descarto. Ó, esse daqui, ó, a letra B, ó, o x ao quadrado não é positivo. Então já vou descartar esse aqui, ó. Aqui também não é positivo, já descarto. Então ficaram só 3 opções. Então é uma dessas 3 aqui, parábola para cima. Segundo conhecimento que a gente viu. Aonde que a parábola está cortando o y aqui, ó? Coeficiente linear. Está cortando no 6. Então a gente viu que o coeficiente linear é o número que aparece sozinho lá na função. Então se corta no 6, tem que aparecer o 6 lá sozinho. Aqui aparece 6? Não. Então já descarta essa. Aqui aparece 6? Sim. Aqui aparece 6? Sim. Então ficaram essas duas opções. Agora a gente vai usar um outro conhecimento. Aonde que ela está cortando o x aqui? Não são nas raízes? Raízes? Lembra que eu falei que as raízes, se você substituir no x, tem que dar 0? Então, se eu substituir o 2 e o 3 lá no x, tem que dar 0. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar primeiro o 2. Ó. Vamos pegar primeiro o 2. Vamos substituir no x aqui. Ó. Se eu trocar o x aqui por 2, ó, menos 7 vezes 2 mais 6. Tem que dar 0. E se eu trocar o x aqui por 2, também tem que dar 0. Então, vamos lá. Aqui. 2 ao quadrado, 4. Menos 7 vezes 2, 14. Mais 6. 4 menos 14 menos 10. Mais 6 menos 4. Deu 0? Não. Então, essa não é. Porque a raiz, quando você substitui na função, tem que dar 0. Então, essa aqui não é. Então, é essa aqui. Mas vamos só confirmar? Olha aqui. 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2, 10. Mais 6. 4 menos 10 menos 6 vai ser 0, tá vendo? Então a gente identificou. Então essa é a função desse gráfico aqui. Não contava com a minha astúcia? Então essa foi a nossa aula de matemática, espero que vocês tenham gostado. Siga meus bons!